Durante anos, Helena foi tratada como uma mulher sem importância. Traída pelo marido. Humilhada pela família dele. Expulsa da mansão que, ironicamente, sempre foi sua. Mas o tempo das mentiras chegou ao fim. Na reta final desta história, cada segredo escondido será revelado diante da justiça. Aqueles que acreditavam estar acima da lei descobrirão que nenhuma fortuna é capaz de comprar as consequências das próprias escolhas. Enquanto o império construído sobre fraudes desmorona, Helena finalmente recupera sua dignidade, encontra um novo amor e prova que a maior vitória não é destruir quem nos feriu. É reconstruir a própria vida sem perder a bondade, a coragem e o respeito por si mesma. Prepare-se para um desfecho emocionante que mostra que a verdade pode até demorar, mas sempre encontra um caminho para aparecer. Naquela mesma tarde, Helena havia acabado de chegar à cobertura quando o telefone de Beatriz tocou. Ela olhou para a tela. Número desconhecido. Atendeu mesmo assim. Beatriz Monteiro, boa tarde. Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio. Depois, uma voz masculina falou em tom baixo. Eu preciso conversar com a senhora. Quem está falando? Meu nome não importa agora. O que importa é que eu trabalhei para Augusto Albuquerque durante quase 8 anos. Beatriz imediatamente mudou de postura. Pegou um bloco de anotações. Continue. A voz respirou fundo. Eu sei onde estão os documentos que ainda não apareceram. 15 minutos depois, Beatriz já estava na cobertura. Helena e Rafael perceberam imediatamente que havia algo diferente. Ela fechou a porta da sala. Recebi uma ligação. Rafael cruzou os braços. De quem? De alguém que trabalhou diretamente com Augusto. Helena permaneceu em silêncio. Beatriz continuou. Ele afirma possuir documentos que nunca passaram pela auditoria. A sala ficou completamente silenciosa. Rafael foi o primeiro a falar. Pode ser uma armadilha. Também pensei nisso. Beatriz respondeu. Por isso não marquei nenhum encontro. Primeiro pedi algumas informações. Helena levantou os olhos. E ele respondeu. Beatriz abriu o bloco de anotações. Sim. E respondeu coisas que só alguém de dentro poderia saber. No dia seguinte, a reunião aconteceu em um escritório alugado pela equipe jurídica. Sem identificação. Sem movimentação desnecessária. O homem chegou exatamente no horário marcado. Tinha pouco mais de 50 anos. Cabelos grisalhos. Olhos cansados. Carregava uma pasta de couro bastante desgastada. Assim que entrou, olhou para Helena. Reconheceu-a imediatamente. Dona Helena. Ela sorriu com educação. Obrigada por ter vindo. Ele permaneceu alguns segundos em silêncio. Como se buscasse coragem. Depois se apresentou. Meu nome é Eduardo Nogueira. Fui diretor financeiro da Albuquerque Soluções durante muitos anos. Helena franziu levemente a testa. Lembrava-se dele. Sempre discreto. Educado. Pouco aparecia em eventos. Eduardo respirou fundo. Eu deveria ter procurado a senhora muito antes. Beatriz iniciou a conversa. O senhor disse que possui documentos inéditos. Ele assentiu. Abriu lentamente a pasta. Dentro havia cópias autenticadas. Planilhas. Contratos. Comprovantes bancários. Mas um documento chamou imediatamente a atenção de Rafael. Era um caderno de registros manuscritos.
Eduardo percebeu. Sempre mantive anotações paralelas. Por segurança. Nunca confiei completamente em algumas ordens que recebíamos. Helena observava tudo em silêncio. Eduardo continuou. No começo, achei que eram apenas estratégias fiscais agressivas. Depois percebi que havia muito mais. Quando tentei questionar algumas operações, fui afastado das decisões importantes. Ele retirou outra pasta. Aqui estão todas as autorizações que recebi. Assinadas. Datadas. Com observações minhas. Beatriz começou a analisar o material. A cada nova página, sua expressão ficava mais séria. Rafael aproximou-se. Isso confirma praticamente toda a cronologia da auditoria. Eduardo fez um leve movimento de cabeça. Confirma. Mas existe uma diferença. A auditoria descobriu o que aconteceu. Eu posso explicar como aconteceu. Helena finalmente fez uma pergunta. Por que resolveu falar agora? O homem abaixou os olhos. Demorou alguns segundos para responder. Porque eu conhecia seu pai. Aquelas palavras surpreenderam Helena. Eduardo sorriu discretamente. Álvaro Monteiro me deu minha primeira oportunidade profissional. Sempre dizia que caráter era um patrimônio que ninguém podia comprar. Sua voz começou a falhar. Eu falhei com ele. E falhei com a senhora. Não quero terminar minha carreira carregando esse peso. Helena permaneceu emocionada. Via diante de si um homem profundamente arrependido. Não alguém tentando negociar vantagens. Apenas alguém cansado de esconder a verdade. Durante quase 3 horas, Eduardo reconstruiu toda a história. Explicou como pequenas irregularidades haviam começado anos antes. Como Augusto, pressionado por resultados cada vez maiores, passou a aceitar soluções aparentemente temporárias. Depois vieram as empresas de fachada. Os contratos simulados. Os pagamentos ocultos. Cada etapa parecia pequena quando analisada isoladamente. Mas, juntas, formavam um esquema sofisticado. Rafael ouviu tudo atentamente. Ao final, fez apenas uma pergunta. Helena sabia de alguma dessas operações? Eduardo respondeu sem hesitar. Nunca. Pelo contrário. Sempre que Dona Helena aparecia na empresa, determinados assuntos eram interrompidos imediatamente. Havia uma orientação clara. Jamais permitir que ela tivesse acesso àquelas informações. Helena fechou os olhos por um instante. Não porque estivesse surpresa, mas porque ouvir aquilo de outra pessoa encerrava qualquer dúvida que ainda pudesse existir. Antes de ir embora, Eduardo entregou um último envelope. Quase me esqueci. Beatriz abriu cuidadosamente. Dentro havia uma cópia de uma ata de reunião realizada anos antes. Nela constava um registro importante. Um diretor sugeria comunicar Helena sobre determinadas operações financeiras. A proposta fora rejeitada. Na própria ata havia uma observação. Assunto restrito apenas ao presidente e aos gestores autorizados. Rafael soltou lentamente o ar. Isso demonstra que houve uma decisão consciente de ocultar informações dela. Beatriz assentiu. Era um detalhe técnico, mas extremamente relevante. Mostrava que Helena não apenas desconhecia os fatos. Ela fora deliberadamente mantida distante deles. Eduardo levantou-se para ir embora. Antes de sair, voltou-se para Helena. Posso lhe pedir uma coisa? Claro. Não deixe que o que aconteceu destrua essa empresa.
Existem muitas pessoas honestas trabalhando ali. Helena sorriu. É exatamente por elas que continuo lutando. Ele assentiu. Parecia aliviado. Pela primeira vez em muitos anos, caminhava sem carregar sozinho o peso daquele segredo. Depois que Eduardo saiu, Rafael fechou cuidadosamente a pasta. Olhou para Helena. Sabe o que acabou de acontecer? Ela o encarou. O quê? Até hoje nós tínhamos documentos. Agora temos alguém disposto a contar a história por trás deles. Beatriz completou. E isso pode mudar completamente a condução do processo. Durante semanas, Helena enfrentará a dor da traição, a humilhação, as mentiras. Agora percebia que a verdade começava a surgir não apenas dos papéis, mas da consciência das pessoas. Porque, mais cedo ou mais tarde, até mesmo aqueles que permaneceram em silêncio descobrem que existe um preço alto demais para carregar uma mentira. E, enquanto Helena refletia sobre tudo aquilo, seu celular vibrou discretamente. Era uma mensagem de Clara. Precisamos conversar. Descobri uma coisa sobre minha mãe, e acho que você precisa saber antes que seja tarde. Helena leu a mensagem 2 vezes. Algo em seu coração lhe dizia que aquela conversa revelaria um dos últimos segredos escondidos dentro da família Albuquerque. Helena permaneceu alguns segundos olhando para a mensagem de Clara. Precisamos conversar. Descobri uma coisa sobre minha mãe, e acho que você precisa saber antes que seja tarde. Ela raramente usava aquele tom. Muito menos para criar suspense. Se Clara estava preocupada, havia um motivo. Helena respondeu apenas uma frase. Pode vir. Estarei esperando. Menos de 1 hora depois, o interfone anunciou sua chegada. Quando a porta da cobertura se abriu, Helena percebeu imediatamente que algo estava diferente. Clara parecia abatida. Os olhos denunciavam que ela havia chorado. As duas se abraçaram em silêncio. Rafael e Beatriz, percebendo que aquele era um assunto delicado, retiraram-se discretamente para o escritório ao lado. Já acomodadas na sala, Helena serviu chá. Durante alguns minutos, nenhuma das duas falou. Foi Clara quem rompeu o silêncio. Minha mãe me contou uma coisa ontem à noite. Helena permaneceu atenta. Ela não consegue mais dormir. Passa horas andando pela mansão, entrando em cômodos que nunca observou de verdade, revendo objetos que você escolheu, lendo bilhetes que encontrou nas gavetas. Ela fez uma pausa. Acho que, pela primeira vez, ela está enxergando quem você sempre foi. Helena sorriu com tristeza. Algumas pessoas precisam perder para perceber o valor que tinham. Clara assentiu. Mas não foi só isso. Ela retirou um pequeno envelope da bolsa. O papel parecia antigo. Bastante manuseado. Minha mãe encontrou isso escondido dentro de um livro na biblioteca. Helena abriu cuidadosamente o envelope. Reconheceu imediatamente a letra. Era de Álvaro Monteiro. Seu pai. Seu coração acelerou. A carta era curta. Muito curta. Mas cada palavra carregava um enorme significado. Helena. Se um dia você estiver lendo esta carta, espero sinceramente que seja porque decidiu confiar menos nas promessas e mais naquilo que os fatos demonstram. O patrimônio da nossa família nunca existiu para alimentar orgulho. Ele existe para proteger quem age corretamente. Se algum dia alguém transformar esse patrimônio em instrumento de abuso, não hesite em recuperá-lo. Não será vingança. Será responsabilidade. Com amor. Papai.
As mãos de Helena começaram a tremer. Ela precisou fechar os olhos por alguns segundos. Sentia como se o pai estivesse novamente sentado ao seu lado, orientando-a. Exatamente como fazia quando ela ainda era jovem. Clara observava em silêncio. Depois falou baixinho. Minha mãe disse que encontrou essa carta anos atrás. Helena levantou os olhos. Anos atrás? Clara confirmou. Sim. Ela sabia que seu pai havia deixado esse recado para você. Mas guardou a carta. Nunca entregou. O ambiente ficou completamente silencioso. Helena tentava compreender o que acabará de ouvir. Durante anos, aquela mensagem permanecerá escondida. Talvez porque Laura acreditasse que Helena jamais precisaria dela. Ou talvez porque tivesse medo do que aquelas palavras despertariam. Clara respirou fundo. Minha mãe me contou tudo. Disse que, nos primeiros anos do casamento, morria de ciúmes da maneira como meu pai admirava você. Helena demonstrou surpresa. Rubens. Clara assentiu. Ele sempre dizia que você era a pessoa mais equilibrada daquela casa. Que conseguia resolver conflitos sem levantar a voz. Minha mãe começou a enxergar você como uma ameaça. Mesmo sem existir motivo. Helena permaneceu imóvel. De repente, muitas lembranças começaram a fazer sentido. Os comentários ácidos. As críticas constantes. As comparações. Nunca haviam começado por dinheiro. Nem por status. Tinham nascido da insegurança. Ela também confessou outra coisa. Helena permaneceu em silêncio. Quando Augusto começou a mudar, ela percebeu. Sabia que ele estava se tornando arrogante. Sabia que estava se afastando de você. Mas preferiu ficar ao lado dele. Porque acreditava que proteger o filho era mais importante do que defender o que era certo. Clara abaixou a cabeça. Hoje ela diz que foi o maior erro da vida dela. Helena caminhou lentamente até a janela. Observou as luzes da cidade. Pensou em Laura. Durante anos enxergara a sogra apenas como alguém cruel. Agora percebia uma mulher dominada pelos próprios medos. Isso não justificava suas escolhas. Mas explicava muitas delas. Na mansão, Laura permanecia sentada na biblioteca. O lugar parecia maior desde que Helena fora embora. Ou talvez apenas mais vazio. Sobre a mesa havia dezenas de fotografias antigas. Uma chamou sua atenção. Era do primeiro Natal que Helena passará com a família Albuquerque. Na imagem, todos sorriam. Inclusive ela. Laura passou os dedos sobre o retrato. As lágrimas escorreram silenciosamente. Rubens entrou na biblioteca. Sentou-se ao lado dela. Depois de muitos segundos, falou pela primeira vez sobre tudo aquilo. Você sabe por que eu sempre respeitei Helena? Laura não respondeu. Ele continuou. Porque ela nunca tentou mudar esta família. Ela apenas tentou fazer parte dela. Laura fechou os olhos. Eu sei. Descobriu tarde. Ela assentiu lentamente. Tarde demais. Na cobertura, Clara preparava-se para ir embora. Antes de sair, segurou delicadamente a mão de Helena. Existe mais uma coisa. O quê? Minha mãe quer falar com você. Helena permaneceu em silêncio. Clara apressou-se. Ela sabe que talvez você nunca aceite. Mas disse que precisa pedir perdão olhando nos seus olhos.
Helena não respondeu imediatamente. Caminhou até a varanda. Respirou profundamente. Durante anos imaginara como seria ouvir Laura admitir que estava errada. Agora que aquele momento parecia possível, percebia que não sentia satisfação. Sentia apenas cansaço. Depois de alguns segundos, voltou-se para Clara. Ainda não. Clara compreendeu. Não insistiu. Helena sorriu com delicadeza. Um pedido de perdão só faz sentido quando a outra pessoa também está pronta para ouvi-lo. Hoje, eu ainda não estou. Depois que Clara foi embora, Rafael aproximou-se da varanda. Encontrou Helena segurando a carta do pai. Ela entregou o papel a ele. Rafael leu cuidadosamente. Ao terminar, sorriu. Álvaro Monteiro conhecia muito bem a filha que tinha. Helena olhou novamente para a assinatura. Às vezes acho que ele já sabia que tudo isso aconteceria. Rafael devolveu a carta. Talvez não soubesse. Mas preparou você para qualquer tempestade. Helena guardou cuidadosamente o envelope na mesma caixa onde mantinha os documentos mais importantes de sua vida. Naquele instante, compreendeu que o maior legado de seu pai nunca fora a fortuna da família. Nem a holding. Nem os imóveis. O verdadeiro legado era a capacidade de agir com firmeza sem abrir mão da dignidade. E era exatamente isso que ela faria até o último capítulo daquela história. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Renato acabava de receber uma comunicação oficial do Ministério Público. Ao terminar a leitura, levantou-se imediatamente. Precisava encontrar Augusto. Porque a investigação acabava de dar mais um passo decisivo. E, desta vez, não havia mais espaço para voltar atrás. Na manhã seguinte, Augusto entrou no escritório de Renato sem bater. Bastou olhar para o rosto do advogado para perceber que havia más notícias. Renato fechou lentamente a pasta que estava lendo. Precisamos conversar. Augusto permaneceu em pé. O Ministério Público aceitou integralmente o relatório da auditoria independente. O silêncio tomou conta da sala. Renato continuou. Além disso, os documentos entregues pelo ex-diretor financeiro foram considerados relevantes para a investigação. Augusto fechou os olhos. Eduardo. Jamais imaginara que ele quebraria o silêncio. Existe alguma possibilidade de reverter isso? Renato respondeu com sinceridade. Reverter? Não. Nosso trabalho agora é outro. Qual? Evitar que a situação fique ainda pior. Augusto caminhou até a janela. Durante anos, daquela mesma sala, observava a cidade com orgulho. Via prédios que ajudara a construir. Negócios que fechará. Projetos que pareciam provar seu sucesso. Naquele instante, tudo parecia distante. Pela primeira vez, compreendeu que havia confundido crescimento financeiro com grandeza. E pagava um preço alto por isso. Enquanto isso, na sede da Albuquerque Soluções, Helena participava de uma reunião com os diretores. Os resultados da reorganização começavam a aparecer. Novos contratos eram assinados. Clientes antigos voltavam a confiar na empresa. A equipe recuperava a motivação. Patrícia apresentou um relatório. Pela primeira vez em meses, nosso índice de satisfação dos colaboradores voltou a subir. Helena sorriu. Era exatamente aquilo que desejava ouvir. Os números eram importantes. Mas pessoas motivadas eram o verdadeiro patrimônio da empresa. Ao final da reunião, Gustavo aproximou-se. Dona Helena. Ela levantou os olhos. Sim,
Os funcionários prepararam uma carta. Ela pareceu surpresa. Uma carta? Ele entregou um envelope. Todos assinaram. Helena abriu cuidadosamente. As primeiras linhas já fizeram seus olhos se encherem de lágrimas. Obrigado por acreditar que esta empresa ainda merecia ser salva. Obrigado por lembrar que somos pessoas antes de sermos funcionários. Obrigado por devolver esperança a um lugar que havia perdido sua identidade. Ela terminou a leitura em silêncio. Respirou profundamente. Nunca buscará reconhecimento. Mas aquelas palavras significavam mais do que qualquer prêmio empresarial. Na mansão, Laura também enfrentava seus próprios fantasmas. Entrou no antigo quarto de hóspedes. O cômodo permanecia impecável. Helena sempre fazia questão de deixá-lo pronto para qualquer visitante. Abriu um dos armários. Encontrou caixas organizadas. Cobertores separados por etiquetas. Pequenos bilhetes indicando o conteúdo de cada prateleira. Laura passou a mão sobre uma das etiquetas. Lembrou-se de quantas vezes criticara Helena por perder tempo organizando a casa. Agora entendia. Ela não organizava objetos. Cuidava das pessoas. Sentou-se na cama. E chorou. Não pelo patrimônio perdido. Nem pela investigação. Chorava porque percebia, tarde demais, que expulsara da família a única pessoa que realmente a mantinha unida. Naquela noite, Rubens entrou silenciosamente no quarto. Encontrou a esposa olhando uma fotografia antiga. Era do aniversário de casamento de Augusto e Helena. Todos sorriam. Laura segurava a foto com as mãos trêmulas. Eu estraguei tudo. Rubens aproximou-se. Sentou-se ao seu lado. Depois de um longo silêncio, respondeu: Não. Nós estragamos. Eu vi muitas injustiças. E escolhi me calar. Laura enxugou as lágrimas. Você acha que ela algum dia vai nos perdoar? Rubens demorou para responder. Talvez. Mas isso não significa que ela volte. Algumas portas podem até ser destrancadas. Mas nunca voltam a ser as mesmas. Na cobertura, Helena terminava de analisar os novos planos estratégicos da empresa quando Rafael entrou. Trazia um pequeno envelope nas mãos. Acabou de chegar. Ela abriu. Era uma notificação judicial. Beatriz entrou logo em seguida. O juiz marcou a primeira audiência de instrução. Agora não seriam discutidas apenas medidas patrimoniais. Testemunhas começariam a ser ouvidas. Helena fechou lentamente o documento. Sabia o significado daquela etapa. Pela primeira vez, Eduardo prestaria depoimento oficialmente. E sua versão dos fatos passaria a integrar o processo. Rafael percebeu sua expressão. Está preocupada? Ela respondeu com serenidade. Não por mim. Estou pensando nos funcionários. Cada nova notícia mexe com a vida deles. Rafael sorriu. Era exatamente por isso que Helena fazia tanta diferença. Mesmo diante da maior batalha de sua vida, continuava preocupada com pessoas. Não com poder. Naquela mesma noite, Augusto permaneceu sozinho na biblioteca da mansão. A casa parecia grande demais. Silenciosa demais. Seus olhos pararam sobre a oliveira iluminada no jardim. Lembrou-se do dia em que Helena a plantou. Na época, rira da insistência dela em escolher uma árvore que levaria tantos anos para crescer. Agora entendia. Ela nunca tivera pressa.
Porque sabia que tudo aquilo que possui raízes profundas resiste às tempestades. Foi então que seu celular vibrou. Era uma mensagem de Renato. Acabei de receber a confirmação oficial. Eduardo será ouvido como testemunha na audiência. Prepare-se. Depois desse depoimento, dificilmente haverá espaço para dúvidas sobre o que aconteceu dentro da empresa. Augusto permaneceu olhando para a tela apagada do telefone. Sentiu um vazio que nunca experimentara. Durante anos acreditou que poderia controlar qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer narrativa. Agora compreendia uma verdade impossível de ignorar. A mentira pode até construir um império. Mas basta uma única pessoa decidir contar a verdade para que esse império comece a desmoronar. E a audiência marcada para a semana seguinte prometia ser exatamente esse momento. A sala de audiências estava mais cheia do que nas sessões anteriores. Além dos advogados e representantes das partes, alguns jornalistas acompanhavam discretamente o caso. A repercussão já ultrapassara o mundo empresarial. Agora, muitas pessoas queriam entender como uma empresa considerada exemplo de sucesso havia escondido tantos problemas durante tantos anos. Helena chegou acompanhada de Beatriz e Rafael. Cumprimentou apenas quem estava próximo. Sem discursos. Sem demonstrações de confiança exagerada. Ela sabia que, naquele dia, quem falaria seria outra pessoa. Poucos minutos depois, Eduardo Nogueira entrou na sala. Vestia um terno simples. Os cabelos grisalhos estavam cuidadosamente penteados. Apesar da postura firme, era impossível não perceber o nervosismo. Ele nunca imaginara que terminaria sua carreira daquela maneira. Prestando depoimento contra o homem com quem trabalhará durante tantos anos. Ao passar por Helena, seus olhares se cruzaram. Ela apenas fez um discreto movimento com a cabeça. Não havia julgamento naquele gesto. Apenas respeito. Após os procedimentos iniciais, Eduardo prestou o compromisso de dizer a verdade. O juiz iniciou as perguntas. Senhor Eduardo, por quanto tempo o senhor trabalhou na Albuquerque Soluções? 8 anos e 4 meses. Qual era sua função? Diretor financeiro. O magistrado consultou alguns documentos. O senhor confirma que participou da administração da empresa durante o período investigado? Sim. E confirma também que decidiu colaborar espontaneamente com a investigação? Eduardo respirou fundo. Confirmo. Beatriz levantou-se. Era sua vez. Sua voz permaneceu calma durante todo o interrogatório. Senhor Eduardo. Durante esses anos, Dona Helena participou de alguma reunião envolvendo as operações que hoje são investigadas? A resposta veio sem qualquer hesitação. Nunca. Alguma vez ela autorizou movimentações financeiras irregulares? Não. Recebeu informações sobre essas operações? Também não. Beatriz caminhou lentamente até a bancada. O senhor pode explicar por quê? Eduardo olhou rapidamente para Augusto. Depois voltou-se para o juiz. Porque existia uma orientação expressa para que ela permanecesse afastada desses assuntos. O silêncio tomou conta da sala. Beatriz continuou. Essa orientação partia de quem? Eduardo fechou os olhos por um breve instante. Parecia pesar cada palavra. Da presidência da empresa. O senhor está se referindo ao senhor Augusto Albuquerque? Sim. Do outro lado da sala, Augusto abaixou lentamente a cabeça. Não havia mais espaço para negar aquele fato. Em seguida, Renato pediu a palavra. A postura do advogado permanecia respeitosa.
Ele sabia que atacar a testemunha apenas enfraqueceria ainda mais sua estratégia. Senhor Eduardo. Meu cliente alguma vez ordenou que o senhor cometesse um crime? Eduardo refletiu antes de responder. Não dessa forma. Explique. As ordens sempre chegavam como decisões empresariais. Falava-se em acelerar processos, reduzir burocracias, melhorar resultados. No início, pareciam medidas comuns. Depois percebemos que algumas delas ultrapassavam os limites legais. Renato fez outra pergunta. E por que o senhor continuou? A expressão de Eduardo mudou. Havia vergonha em seus olhos. Porque fui covarde. Achei que conseguiria sair antes que tudo piorasse. Mas cada silêncio me tornou o próximo silêncio ainda mais fácil. A sala permaneceu completamente imóvel. A sinceridade daquele homem era mais impactante do que qualquer documento. O juiz observava atentamente. Não via apenas uma testemunha. Via alguém assumindo a própria responsabilidade. Isso fazia diferença. Muita diferença. Após quase 2 horas de depoimento, Eduardo retirou da pasta um pequeno caderno. Era o mesmo que entregara anteriormente à equipe jurídica. Excelência. Gostaria que este material fosse juntado oficialmente aos autos. O juiz autorizou. O servidor recebeu o documento. Eduardo explicou. Durante anos fiz anotações particulares sobre reuniões importantes. Datas. Decisões. Orientações recebidas. Nunca imaginei que um dia precisaria delas. Mas também nunca tive coragem de destruí-las. Beatriz sabia da importância daquele gesto. Aquelas anotações não substituíam as provas já existentes, mas reforçavam toda a linha do tempo construída pela auditoria. Era mais uma peça encaixando perfeitamente no quebra-cabeça. Quando o depoimento terminou, o juiz fez uma última pergunta. Senhor Eduardo, existe algo que o senhor ainda considere importante registrar? Ele permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois olhou diretamente para Helena. Sim. A sala inteira acompanhava suas palavras. Durante todos os anos em que trabalhei naquela empresa, nunca vi Dona Helena usar o cargo para benefício próprio. Nunca a vi humilhar um funcionário. Nunca a vi agir com arrogância. Pelo contrário. Era a única pessoa da diretoria que conhecia funcionários pelo nome. Que visitava setores sem avisar. Que perguntava sobre as famílias. Sua voz começou a falhar. Talvez seja justamente por isso que fizeram tanta questão de mantê-la longe de determinadas decisões. Porque sabiam que ela jamais aceitaria o que estava acontecendo. Helena baixou discretamente os olhos. Sentia o coração apertado. Não por orgulho. Mas porque aquelas palavras provinham de alguém que escolhera finalmente viver em paz com a própria consciência. A audiência foi encerrada no fim da tarde. Ao sair da sala, jornalistas aguardavam do lado de fora. Microfones foram erguidos. Perguntas surgiram de todos os lados. Helena apenas sorriu com educação. Desculpem. Não vou me manifestar enquanto o processo estiver em andamento. Entrou no carro. Sem olhar para trás. Augusto permaneceu alguns minutos parado no corredor. Observava as pessoas deixando o prédio. Sentia-se estranhamente sozinho. Renato aproximou-se. Vamos? Ele não respondeu imediatamente. Continuava olhando para a porta por onde Helena havia saído. Depois falou em voz baixa. Sabe qual foi meu maior erro?
Renato permaneceu em silêncio. Eu passei tantos anos tentando parecer um grande homem, que deixei de perceber que já vivia ao lado de uma grande mulher. O advogado nada respondeu. Porque, naquele momento, qualquer palavra seria desnecessária. Algumas verdades chegam tarde. Mas, quando chegam, mudam uma vida inteira. Enquanto isso, no gabinete do juiz responsável pelo caso, os novos documentos entregues por Eduardo começavam a ser analisados. Entre aquelas páginas havia uma anotação específica que chamou imediatamente a atenção do magistrado. Uma única reunião. Uma única decisão. Registrada 8 anos antes. Se fosse confirmada pelos demais documentos, poderia provar exatamente quando todo o esquema criminoso começou. E essa descoberta mudaria definitivamente o rumo do processo. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo à sede da Albuquerque Soluções. Ainda era antes das 8. Os corredores estavam quase vazios. Ela gostava daquele horário. O prédio parecia respirar antes da correria começar. Parou diante da grande janela do último andar. Dali era possível ver boa parte da cidade. Durante alguns minutos, permaneceu em silêncio. Pensava em tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Na noite em que foi expulsa da mansão. Ela acreditava que havia perdido o lugar que chamava de lar. Agora compreendia. O verdadeiro lar nunca fora aquela casa. Era a paz que começava, finalmente, a sentir novamente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marcelo Farias, o auditor interno afastado, estacionava diante do prédio do Ministério Público. O coração batia acelerado. No banco do passageiro havia uma caixa de arquivos. A mesma caixa que guardara durante quase 8 anos. Antes de sair do carro, fechou os olhos. Lembrou-se da última conversa que tivera com Álvaro Monteiro. O patriarca da família lhe dissera algo que jamais esquecera. Marcelo, um advogado pode defender qualquer pessoa. Mas nunca deve defender uma mentira. Na época, aquelas palavras pareceram apenas um conselho. Agora, pareciam um chamado. Ele respirou fundo. Pegou a caixa. Entrou no prédio. Horas depois, Beatriz recebeu uma ligação. Assim que desligou, procurou Helena. Encontrou-a terminando uma reunião com os diretores. Esperou que todos saíssem. Depois fechou cuidadosamente a porta. Marcelo entregou tudo. Helena permaneceu em silêncio. O material é grande? Beatriz sorriu discretamente. Muito maior do que imaginávamos. Ela colocou sobre a mesa um resumo enviado pelos promotores. Pareceres jurídicos. Minutas de contratos. Trocas de correspondência. Anotações manuscritas. E, principalmente, diversos pareceres emitidos por Marcelo alertando que determinadas operações poderiam violar a legislação. Helena folheou rapidamente o relatório. Parou em uma página específica. Nela havia uma observação escrita pelo próprio Marcelo. Não recomendo a continuidade desta operação. Risco jurídico elevado. Abaixo. Uma anotação feita dias depois. Determinação da presidência para prosseguir. Nenhum nome aparecia. Mas o contexto era evidente. Beatriz cruzou os braços. Isso demonstra que houve alertas técnicos. E que eles foram ignorados. Naquele mesmo momento, Renato também recebia cópia da documentação. Permaneceu longos minutos lendo. Depois ligou imediatamente para Augusto. Preciso falar com você agora. Quando Augusto chegou ao escritório,
percebeu que Renato estava diferente. Muito mais sério. O advogado entregou-lhe algumas cópias. Leia. Augusto começou. A cada página virada, seu rosto perdia um pouco mais da cor. Reconhecia aqueles pareceres. Lembrava-se perfeitamente das reuniões. Marcelo havia insistido para que determinadas operações fossem interrompidas. Na época, ele interpretara aquilo como excesso de cautela. Agora entendia. Marcelo tentava impedir exatamente o que acabará acontecendo. Ele guardou tudo. Augusto murmurou. Renato assentiu. Guardou. E entregou espontaneamente. Augusto afundou na cadeira. Passou as mãos pelo rosto. Eu devia ter ouvido aquele homem. Renato respondeu sem qualquer ironia. Devia. Na sede da empresa, Helena reuniu novamente os gestores. Desta vez, não para falar da investigação. Queria tratar do futuro. Projetos sociais retomados. Programas internos de capacitação. Novos investimentos em inovação. Patrícia observava admirada. Em meio ao maior desafio jurídico da história da empresa, Helena continuava planejando os próximos 10 anos. Era essa diferença que tornava sua liderança tão respeitada. Ela nunca administrava pensando apenas na crise. Administrava pensando no dia seguinte. Ao final da reunião, Antônio, o funcionário mais antigo da empresa, aproximou-se. Trazia nas mãos uma fotografia antiga. Dona Helena. Acho que isto pertence à senhora. Ela pegou o retrato. Era da inauguração da empresa. Todos estavam reunidos diante do primeiro prédio. Augusto sorria para a câmera. Álvaro Monteiro permanecia discretamente ao fundo. E Helena segurava uma prancheta cheia de anotações. Antônio sorriu. Naquele dia, seu pai me disse uma coisa. Helena levantou os olhos. O que ele falou? Um bom líder aparece nas fotografias. Um grande líder aparece na história das pessoas. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Guardou cuidadosamente a fotografia. Mais um presente inesperado do passado. Na mansão, Laura decidiu entrar pela primeira vez no antigo escritório de Helena. Durante anos evitara aquele cômodo. Até agora só teve coragem de entrar na biblioteca. Sempre dissera que era apenas um espaço sem utilidade. Agora, parecia incapaz de sair dali. As estantes permaneciam organizadas. Livros separados por assunto. Pastas identificadas. Cadernos de planejamento. Sobre a mesa havia uma agenda. Laura abriu aleatoriamente. Em uma das páginas encontrou uma anotação escrita anos antes. Lembrar de conversar com Dona Laura sobre os exames médicos. Ela anda escondendo que está cansada. Laura levou a mão à boca. As lágrimas vieram imediatamente. Naquela época, ela realmente enfrentava um problema de saúde. Jamais contará a ninguém. Helena percebera sozinha. E ainda se preocupava com ela. Mesmo sendo tratada com frieza. Laura fechou a agenda contra o peito. Chorou como há muitos anos não chorava. Pela primeira vez. Compreendeu que Helena nunca deixará de cuidar daquela família. Foi a própria família que deixará de cuidar dela. No fim da tarde, Beatriz recebeu outra comunicação do Ministério Público. Após a análise inicial do material entregue por Marcelo, os promotores decidiram ampliar algumas diligências. A investigação avançava. Com cada novo documento,
Com cada novo depoimento, a verdade deixava de ser apenas uma sequência de suspeitas. Transformava-se em uma narrativa completa, coerente, documentada, irrefutável. Helena observou a cidade através da janela do escritório. A tempestade finalmente começava a passar. Mas ela sabia que ainda restava o momento mais difícil de toda aquela jornada. O julgamento que definiria, diante da justiça, as responsabilidades de cada um. E, principalmente, o momento em que toda a família Albuquerque precisaria encarar, sem qualquer possibilidade de fuga, as consequências das escolhas que fizera. Na segunda-feira seguinte, os colaboradores da Albuquerque Soluções receberam uma convocação em comum. Às 10 horas da manhã. Todos os gestores, todos os coordenadores, todos os funcionários que pudessem participar. O encontro seria realizado no auditório principal da empresa. Ninguém sabia exatamente o motivo, mas os corredores estavam tomados por expectativa. Depois de meses de incertezas, algo importante estava para acontecer. Helena chegou alguns minutos antes do horário. Observou discretamente o auditório através da porta entreaberta. Centenas de pessoas conversavam em voz baixa. Reconheceu muitos rostos. Funcionários antigos. Outros recém-contratados. Gente que havia visto crescer profissionalmente. Respirou fundo. Rafael aproximou-se. Está pronta? Ela sorriu. Acho que nunca estive tão pronta. Quando entrou no auditório, o burburinho cessou imediatamente. Todos se levantaram. Não porque alguém tivesse pedido, mas porque aquele gesto surgiu espontaneamente. Helena ficou visivelmente emocionada. Levou alguns segundos até conseguir falar. Por favor. Podem se sentar. A voz permanecia calma. Exatamente como sempre fora. Ela caminhou até o centro do palco. Não havia púlpito. Nem telão. Nem apresentações sofisticadas. Apenas um microfone. Helena olhou para todos. Depois começou. Nos últimos meses, esta empresa passou pelos momentos mais difíceis de sua história. Fez uma breve pausa. Muitos tiveram medo. Outros pensaram em ir embora. Alguns perderam a confiança. E eu compreendo cada um desses sentimentos. O auditório permanecia completamente silencioso. Mas existe uma coisa que nunca mudou. Esta empresa nunca pertenceu a uma única pessoa. Ela pertence ao trabalho de todos vocês. Diversos funcionários começaram a se emocionar. Helena continuou. Quero fazer uma promessa. Nunca utilizarei esta empresa para alimentar orgulho pessoal. Ela existirá para gerar empregos, desenvolvimento, oportunidades e dignidade. Porque foi exatamente para isso que ela nasceu. As palmas começaram timidamente. Depois aumentaram. Até se transformarem em uma longa salva de aplausos. Alguns funcionários levantaram novamente. Outros enxugavam discretamente as lágrimas. Patrícia olhou para Gustavo. Agora. Ela realmente voltou. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, Augusto recebia uma ligação. Era um antigo parceiro comercial. Durante anos haviam fechado contratos milionários. Augusto recebia uma proposta da Albuquerque Soluções. Ele permaneceu em silêncio. O empresário continuou. Quero que saiba que vamos aceitar. Não porque você perdeu espaço.
mas porque finalmente sentimos que a empresa voltou a ser conduzida por alguém em quem podemos confiar. A ligação terminou poucos segundos depois. Augusto permaneceu imóvel. Mais uma porta acabava de se fechar. Na mansão, Laura observava a transmissão interna do evento pelo computador. Clara havia enviado o link. Ela assistiu ao discurso inteiro, sem desviar os olhos. Quando Helena terminou de falar, Laura fechou lentamente o notebook. Rubens entrou na sala. Você viu? Ela apenas assentiu. Os olhos estavam marejados. Passei anos dizendo que ela não fazia parte desta família. Sua voz começou a falhar. Mas olhando para ela agora, percebo que quem nunca esteve à altura dela fomos nós. Rubens segurou delicadamente sua mão. Não havia mais argumentos. Apenas arrependimento. No fim da tarde, Helena caminhava pelos corredores da empresa. Cumprimentava funcionários. Parava para ouvir sugestões. Perguntava sobre projetos. Exatamente como fazia anos atrás. Ao passar pela recepção, uma jovem colaboradora pediu licença. Dona Helena. Ela sorriu. Sim. A moça parecia nervosa. Posso lhe agradecer? Helena franziu levemente a testa. Agradecer pelo quê? A funcionária respirou fundo. Meu pai trabalhou aqui durante 25 anos. Quando ficou doente, foi a senhora quem autorizou que ele continuasse recebendo assistência médica. Nós nunca esquecemos isso. Helena permaneceu alguns segundos em silêncio. Nem sequer lembrava daquele episódio. Sempre fizera essas coisas naturalmente. A jovem sorriu. Hoje eu trabalho aqui por causa daquele gesto. Obrigada. Ela voltou para sua mesa. Helena ficou parada por alguns instantes. Naquele momento, compreendeu algo que seu pai sempre tentará lhe ensinar. O verdadeiro legado de uma liderança nunca aparece nos balanços financeiros. Aparece na memória das pessoas. No início da noite, Beatriz entrou apressadamente na sala da presidência. Trazia uma nova notificação. Seu semblante era sério. Helena. Acabamos de receber a pauta da próxima audiência. Helena levantou os olhos. Beatriz entregou o documento. O juiz convocou, além das testemunhas restantes, os próprios integrantes da família Albuquerque para prestarem esclarecimentos. Helena leu cada nome lentamente. Augusto. Laura. Henrique. Rubens. Todos seriam ouvidos. Nenhum deles poderia mais permanecer escondido atrás do silêncio. Ela fechou cuidadosamente a pasta. Respirou fundo. Durante muito tempo, apenas ela precisou explicar quem era. Agora. Chegará a vez de cada um deles explicar as próprias escolhas diante da justiça. E Helena sabia. As respostas que seriam dadas naquela audiência mudariam definitivamente o destino da família Albuquerque. A audiência foi retomada logo nas primeiras horas da manhã. O ambiente estava mais tenso do que nunca. Naquele dia, a justiça começaria a ouvir aqueles que, durante anos, ocuparam cargos estratégicos dentro do império construído por Augusto Albuquerque. Não eram apenas familiares. Eram investigados. A primeira a depor foi Laura Albuquerque. Durante anos, ela ocupará um cargo no conselho administrativo da empresa. Recebia relatórios. Participava de reuniões. Assinava documentos. Após prestar compromisso de dizer a verdade, o promotor iniciou as perguntas. Senhora Laura,
A senhora reconhece esta assinatura? Ela observou o documento. Era inconfundível. Sua assinatura aparecia ao final da ata de uma reunião realizada 7 anos antes. Sim. Naquela reunião foram aprovadas operações financeiras que hoje são objeto desta investigação. A senhora sabia do conteúdo? Laura respirou profundamente. Pela primeira vez em toda a vida. Não tentou procurar uma desculpa. Sabia. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Mesmo assim assinou? Ela abaixou os olhos. Assinei. O promotor continuou. Por quê? Laura levou alguns segundos para responder. Porque meu filho dizia que tudo estava dentro da lei. E eu escolhi acreditar nele. A resposta parecia sincera. Mas não diminuía sua responsabilidade. Em seguida, Rubens foi chamado. O antigo vice-presidente financeiro caminhou lentamente até a bancada. Sua participação sempre fora discreta. Mas os documentos mostravam que tinha acesso às movimentações bancárias mais importantes da empresa. Beatriz fez a primeira pergunta. Senhor Rubens, o senhor percebeu que determinadas operações financeiras eram incompatíveis com a atividade da empresa? Ele respondeu quase imediatamente. Sim. O senhor alertou alguém? Rubens fechou os olhos. Não. Por quê? Sua voz falhou. Porque tive medo de enfrentar meu próprio filho. A frase ecoou pela sala. O senhor sabia que permanecer em silêncio também o tornava responsável? Ele assentiu lentamente. Hoje sei. Na época. Preferi preservar minha família. E acabei destruindo exatamente aquilo que queria proteger. Henrique foi o terceiro a depor. Diferentemente dos pais, tentou negar participação. Disse que apenas cumpria determinações da diretoria. Mas Beatriz apresentou e-mails, transferências bancárias e mensagens trocadas com Vanessa. Os documentos mostravam que ele coordenava parte das empresas de fachada utilizadas no esquema. Henrique perdeu a calma. Tentou justificar. Tentou responsabilizar Augusto. Depois Vanessa. Em seguida Eduardo. Cada resposta contradizia a anterior. O juiz interrompeu o depoimento. Senhor Henrique, recomendo que responda apenas aquilo que lhe for perguntado. Ele respirou fundo. Pela primeira vez desde o início da investigação. Percebeu que já não havia narrativa capaz de vencer as provas. Ao encerrar a audiência daquela manhã, o juiz informou que o próximo depoimento seria da secretária e de Augusto Albuquerque. Toda a estrutura do esquema apontava para ele. E todos sabiam. As respostas que desse no dia seguinte poderiam definir não apenas seu destino, mas o de toda a família Albuquerque. Na manhã seguinte, a expectativa era ainda maior. A imprensa permanecia do lado de fora do fórum. Dentro da sala de audiências, o silêncio era absoluto. Todos aguardavam o depoimento de Vanessa. A mulher que, durante anos, ocupará a sala ao lado da presidência. A secretária de confiança de Augusto. E a amante que acreditou ter conquistado o lugar de Helena. Quando seu nome foi chamado, Vanessa entrou com passos firmes. Vestia um taier escuro. O cabelo estava impecavelmente preso. Tentava transmitir segurança. Mas suas mãos denunciavam o nervosismo. Ela prestou compromisso de dizer a verdade. Sentou-se. Respirou fundo. O juiz autorizou o início das perguntas. O promotor começou de forma objetiva. Senhora Vanessa, há quanto tempo a senhora trabalhava na Albuquerque Soluções? 9 anos.
E qual era sua função? Secretária executiva da presidência. A senhora tinha acesso à agenda do Sr. Augusto Albuquerque? Sim. Aos documentos internos? Sim. Às movimentações estratégicas da empresa? Ela hesitou por um instante. Apenas quando necessário. O promotor fez uma breve anotação. Sabia que aquele seria apenas o começo. Beatriz levantou-se. Sua expressão permanecia serena. Senhora Vanessa, a senhora manteve um relacionamento amoroso com Augusto Albuquerque enquanto ele ainda era casado? Vanessa respirou fundo. Sim. A resposta ecoou pela sala. Há quanto tempo? Cerca de 3 anos. Helena permaneceu imóvel. Ela já conhecia aquela resposta. Mas ouvi-la diante da justiça encerrava qualquer possibilidade de negação. Beatriz caminhou lentamente até a bancada. Na noite em que Helena foi expulsa da mansão. Foi a senhora quem arrumou as malas dela? Vanessa abaixou os olhos. Foi. Também foi a senhora quem entrou no quarto do casal naquela mesma noite? Ela permaneceu em silêncio. O juiz repetiu a pergunta. Senhora Vanessa? Ela respondeu quase num sussurro. Sim. Clara fechou os olhos. A lembrança daquela noite ainda doía. Beatriz então mudou completamente o rumo do interrogatório. Colocou uma pasta sobre a mesa. Agora vamos falar da empresa. Retirou uma folha. A senhora reconhece este e-mail? Vanessa olhou. Seu rosto perdeu a cor. Era uma mensagem enviada por ela a Henrique. Nela havia instruções para alterar registros internos antes de uma auditoria. Reconheço. Foi a senhora quem escreveu? Sim. Outra folha surgiu. Depois outra. Transferências. Autorizações. Mensagens. Relatórios. Tudo assinado. Tudo documentado. Renato observava em silêncio. Sabia que as provas eram consistentes. Não havia espaço para contestação. Beatriz continuou. Senhora Vanessa. Quem determinava essas alterações? Vanessa respondeu rapidamente. Eu apenas cumpria ordens. De quem? Ela permaneceu calada. O juiz advertiu. A testemunha deve responder. Vanessa respirou profundamente. Olhou discretamente para Augusto. Esperava algum sinal. Qualquer gesto. Mas ele permanecia imóvel. Sem sequer levantar os olhos. Naquele instante, compreendeu uma verdade dolorosa. Estava sozinha. As lágrimas começaram a surgir. Era Augusto. A voz saiu trêmula. Todas as decisões importantes partiam dele. A sala permaneceu completamente silenciosa. O promotor fez a próxima pergunta. A senhora tinha conhecimento das empresas utilizadas para ocultar recursos? Vanessa fechou os olhos. Sim. Participou da elaboração de documentos falsos? Ela demorou alguns segundos. Depois respondeu. Sim. Recebeu vantagens financeiras por isso? Recebi. As respostas tornavam-se cada vez mais pesadas. Cada confissão desmontava um novo pedaço da defesa construída durante meses. Beatriz fez apenas mais uma pergunta. A mais importante de todas. Dona Helena sabia de alguma dessas operações? Vanessa levantou lentamente os olhos. Olhou diretamente para Helena. Depois respondeu com firmeza. Nunca.
Ela não fazia ideia. Nós escondíamos tudo dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena respirou discretamente. Não sentia satisfação. Sentia apenas o peso da verdade finalmente sendo reconhecida. Antes do encerramento, o juiz perguntou se Vanessa gostaria de acrescentar alguma informação. Ela permaneceu alguns segundos olhando para as próprias mãos. Depois falou. Passei muito tempo acreditando que estava vencendo. Achei que ocupar o lugar de Helena significava ter uma vida melhor. Mas hoje entendo. Eu nunca ocupei o lugar dela. Apenas perdi o meu. As lágrimas escorreram sem que ela tentasse escondê-las. Troquei minha dignidade por uma ilusão. E perdi as duas coisas. Ao final do depoimento, Vanessa deixou a sala sem olhar para ninguém. A porta se fechou lentamente. O juiz organizou alguns documentos sobre a mesa. Depois anunciou. Considerando o encerramento deste depoimento, a audiência será retomada amanhã para ouvir o último investigado. Augusto Albuquerque. Pela primeira vez desde o início da investigação, Augusto levantou os olhos. Percebeu que todas as pessoas que haviam protegido seu silêncio já haviam falado. Restava apenas ele. E, na manhã seguinte, não haveria mais ninguém atrás de quem pudesse se esconder. No dia seguinte, a sala de audiências estava ainda mais silenciosa. Todos sabiam que aquele seria o depoimento mais importante de todo o processo. Quando Augusto Albuquerque foi chamado, caminhou lentamente até o lugar reservado às testemunhas. Já não havia a postura confiante do empresário admirado. Os ombros estavam caídos. O semblante cansado. Era como se, em poucas semanas, tivesse envelhecido anos. Após prestar o compromisso legal, o juiz iniciou as perguntas. Augusto respondeu com objetividade. Sem tentar criar explicações longas. Sem confrontar ninguém. Beatriz levantou-se. Sua voz permaneceu serena. Senhor Augusto, o senhor confirma que manteve um relacionamento extraconjugal com sua secretária durante o casamento? Augusto fechou os olhos por um instante. Depois respondeu. Confirmo. Um murmúrio percorreu discretamente a sala. Beatriz prosseguiu. Esse relacionamento começou antes da separação? Sim. Ela fez uma breve pausa. Dona Helena tinha conhecimento? Não. A advogada caminhou alguns passos. Em algum momento sua esposa participou dos atos investigados neste processo? Augusto respondeu imediatamente. Nunca. Ela tinha conhecimento das operações ilegais? Não. O senhor tomou alguma medida para impedir que ela descobrisse? Augusto respirou fundo. Aquela era a pergunta que mais temia. Mas já não via sentido em continuar escondendo a verdade. Sim. Eu fazia questão de afastá-la das decisões mais importantes. Porque sabia que ela jamais aceitaria aquilo. Helena abaixou discretamente os olhos. Era a confirmação pública de tudo o que sempre sustentara. O juiz fez outra pergunta. Senhor Augusto, olhando para tudo o que aconteceu, qual considera ter sido seu maior erro? A sala inteira permaneceu em silêncio. Augusto demorou alguns segundos para responder. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente. Muito mais baixa. Achei que sucesso era poder. Achei que dinheiro me tornava melhor do que os outros. Olhou rapidamente para Helena. Depois continuou. Passei tantos anos tentando ser admirado, que deixei de valorizar a única pessoa que me admirava quando eu ainda não tinha nada. Helena permaneceu imóvel.
Não havia alegria naquelas palavras. Havia apenas tristeza. Antes de encerrar, o juiz fez uma última pergunta. Existe algo que o senhor gostaria de dizer à senhora Helena? Augusto olhou para ela pela primeira vez desde o início da audiência. Os dois permaneceram em silêncio por alguns segundos. Não espero perdão. Nem acredito que o mereça. Mas preciso reconhecer uma verdade. Você nunca destruiu minha vida. Quem fez isso fui eu. Ao acreditar que poderia construir felicidade sobre mentiras. Helena sustentou seu olhar. Não respondeu. Algumas palavras já não tinham o poder de mudar o passado. Ao encerrar a audiência, o juiz informou que a fase de instrução estava concluída. As alegações finais seriam apresentadas nos dias seguintes. Depois disso, viria a sentença. Ao sair do fórum, Helena respirou profundamente. Rafael aproximou-se. Como você está? Ela olhou para o céu por alguns instantes. Depois respondeu com um leve sorriso. Pela primeira vez. Sinto que esta história finalmente está chegando ao fim. E, do outro lado da escadaria, Augusto entrou sozinho no carro. Enquanto fechava a porta, percebeu algo que jamais imaginou sentir. Já não tinha medo da condenação. O que realmente o assustava era saber que passaria o resto da vida convivendo com a lembrança da mulher que perderá por causa do próprio orgulho. 3 semanas depois, o fórum voltou a ficar lotado. A fase de depoimentos havia terminado. As alegações finais já haviam sido apresentadas. Naquela manhã, a justiça anunciaria a sentença. Não havia mais espaço para versões diferentes dos fatos. Apenas para as consequências. Helena chegou acompanhada por Beatriz, Rafael e Clara. Como sempre, estava elegante. Discreta e serena. Não havia qualquer expressão de vitória. Ela nunca enxergara aquele processo como uma disputa. Era apenas o caminho necessário para recuperar sua dignidade. Do outro lado da sala, Augusto entrou poucos minutos depois. Laura e Rubens caminhavam logo atrás. Henrique evitava olhar para qualquer pessoa. Vanessa permanecia sentada ao lado do próprio advogado. Ninguém conversava. Nem mesmo entre si. A família que um dia parecia inabalável agora parecia formada por completos estranhos. Quando o juiz entrou, todos se levantaram. Após os procedimentos iniciais, começou a leitura da sentença. Durante quase 1 hora, relembrou toda a cronologia da investigação. As auditorias. Os depoimentos. Os pareceres técnicos. Os documentos entregues por Eduardo. Os registros preservados por Marcelo. As mensagens eletrônicas. As movimentações financeiras. Cada prova confirmava a anterior. Cada testemunho reforçava os documentos. Ao final, o magistrado fez uma pausa. Então pronunciou as palavras que todos aguardavam. Restou comprovado que a estrutura investigada foi utilizada para ocultação de operações financeiras ilícitas, fraude documental, lavagem de ativos e administração fraudulenta da empresa. O silêncio era absoluto. O juiz continuou. Também restou demonstrado que a senhora Helena Monteiro Albuquerque jamais participou dos atos criminosos investigados. Pelo contrário. As provas demonstram que ela foi deliberadamente afastada das decisões estratégicas exatamente porque sua postura ética representava um obstáculo aos interesses do grupo. Helena fechou discretamente os olhos. Não porque precisasse daquela confirmação. Ela sempre soubera da própria inocência. Mas ouvi-la oficialmente encerrava qualquer dúvida. Seu nome estava limpo.
Sua honra também. Em seguida vieram as responsabilizações. Augusto foi reconhecido como principal articulador do esquema. Henrique respondeu por sua participação na criação e administração das empresas de fachada. Vanessa foi responsabilizada pelos atos praticados durante a ocultação de documentos e manipulação de registros internos. Laura e Rubens também responderam pelos atos que praticaram dentro de suas funções na empresa, conforme o grau de participação comprovado durante a investigação. Cada um recebeu as consequências previstas em lei. Sem privilégios. Sem exceções. Exatamente como Helena havia pedido desde o início. Depois, o juiz passou às questões patrimoniais. Foi nesse momento que toda a sala pareceu prender a respiração. Quanto aos bens discutidos neste processo. Considerando a documentação apresentada, as escrituras, os registros societários e a cadeia documental produzida pela holding Monte Real, reconhecesse que a mansão onde residia a família Albuquerque pertence, desde sua aquisição, ao patrimônio da holding da família Monteiro. Laura levou a mão à boca. Henrique abaixou a cabeça. Augusto permaneceu imóvel. Embora já esperasse aquela decisão, ouvi-la era diferente. A mansão jamais fora sua. Nunca. O juiz prosseguiu. Determino a imediata reintegração da posse à legítima proprietária. Helena respirou profundamente. Naquela noite em que saiu carregando 2 malas. Disseram que ela estava deixando aquela casa sem nada. Agora a justiça apenas confirmava aquilo que sempre fora verdade. Ela nunca havia deixado de ser a dona daquele lugar. A decisão continuou. As cotas pertencentes à holding Monte Real permaneceriam integralmente sob a administração de Helena. A reorganização societária realizada durante a intervenção foi homologada. A empresa seguiria funcionando normalmente. Os empregos seriam preservados. Os contratos mantidos. O juiz fez questão de registrar esse ponto. Considerando os resultados positivos obtidos durante a atual gestão, entende este juízo que a continuidade administrativa atende ao interesse dos trabalhadores, dos clientes e da própria estabilidade empresarial. Alguns funcionários presentes discretamente sorriram. Era o reconhecimento oficial de um trabalho construído com honestidade. O juiz prosseguiu a leitura da sentença. Considerando as provas produzidas ao longo da instrução, reconhece este juízo que parte significativa do patrimônio constituído pelos investigados teve origem direta nas operações ilícitas apuradas neste processo ou foi utilizada para ocultação patrimonial mediante interposição de terceiros. A sala permaneceu em absoluto silêncio. Determino, portanto, o perdimento dos bens cuja origem ilícita restou comprovada, bem como a incorporação desses ativos ao patrimônio público, observadas as garantias legais. Ficam ainda mantidos os bloqueios judiciais necessários para assegurar o pagamento das multas, das indenizações e da reparação integral dos prejuízos causados. Laura fechou os olhos. Henrique deixou escapar um suspiro pesado. Vanessa abaixou lentamente a cabeça. Augusto permaneceu imóvel. Durante anos acreditaram que esconder patrimônio em nome de terceiros seria suficiente para protegê-lo. Descobriram tarde demais que o tempo pode esconder uma mentira. Mas dificilmente consegue apagá-la. Ao término da leitura, ninguém comemorou. Nem Helena. Nem Beatriz. Nem Rafael. Apenas permaneceram em silêncio. Porque compreenderam que justiça não era motivo para celebração. Era apenas a restauração daquilo que nunca deveria ter sido perdido. Quando todos começaram a deixar a sala, Augusto aproximou-se lentamente de Helena. Pela primeira vez desde o início de toda aquela história. Não havia orgulho em seu olhar.
Nem arrogância. Apenas cansaço. Ele permaneceu alguns segundos procurando as palavras. Naquela noite. Achei que estava expulsando você da minha vida. Sorriu amargamente. Hoje percebo que fui eu quem saiu da sua. Helena o observou com serenidade. Depois respondeu. Não foi naquela noite que você me perdeu. Você me perdeu muito antes. No dia em que deixou de me respeitar. Augusto abaixou a cabeça. Sabia que ela tinha razão. Não havia resposta possível. Enquanto Helena caminhava para fora do fórum, dezenas de jornalistas aguardavam. Microfones foram levantados. Perguntas surgiram de todos os lados. Ela parou por um instante. Sorriu com educação. E disse apenas uma frase. Nenhuma vitória vale a pena se custar a nossa integridade. Espero que esta história lembre a todos que o verdadeiro patrimônio de uma pessoa sempre será seu caráter. Em seguida, entrou no carro. Rafael fechou a porta. O veículo começou a se afastar lentamente. Pela primeira vez em muitos anos. Helena não olhou para trás. Porque algumas páginas da vida só conseguem terminar quando escolhemos parar de relê-las. E a dela. Finalmente havia sido encerrada. 6 meses haviam se passado. A cidade continuava a mesma. Os prédios. As avenidas. O trânsito apressado de todas as manhãs. Mas a vida de Helena já não se parecia em nada com aquela que deixará para trás na noite em que saiu da mansão carregando apenas 2 malas. Naquele tempo, acreditava que estava perdendo tudo. Hoje compreendia que, na verdade, estava apenas deixando para trás aquilo que nunca lhe pertenceu de verdade. O medo. A culpa. A necessidade de ser aceita por pessoas que jamais aprenderam a respeitá-la. Albuquerque Soluções atravessava o melhor momento de sua história. Os contratos aumentavam. Novos mercados haviam sido conquistados. A cultura da empresa mudará completamente. As decisões passaram a ser tomadas com transparência. Os funcionários voltaram a sentir orgulho de trabalhar ali. Mas Helena fazia questão de lembrar a todos que o verdadeiro sucesso não estava nos balanços financeiros. Estava nas pessoas. Todas as segundas-feiras ela caminhava pelos corredores da empresa sem avisar. Cumprimentava recepcionistas. Conversava com estagiários. Visitava setores operacionais. Escutava sugestões. Seu pai costumava dizer que um líder que deixa de ouvir as pessoas acaba ouvindo apenas o próprio ego. Ela nunca esqueceu aquele ensinamento. Naquela tarde, ao deixar a empresa, Rafael a esperava na recepção. Ainda trabalhando além da conta? Helena sorriu. Alguém precisa lembrar esta presidente de ir para casa. Ele riu. Achei que essa fosse minha função. Os 2 caminharam juntos até o estacionamento. Tudo entre eles acontecerá naturalmente. Sem promessas precipitadas. Sem tentar preencher vazios. Primeiro vieram as conversas. Depois a amizade. Em seguida, a confiança. O amor apareceu quando nenhum dos 2 estava mais tentando procurá-lo. Helena aprenderá algo importante. O amor saudável nunca exige que alguém diminua a própria luz para fazer o outro brilhar. Ele simplesmente ilumina o caminho dos 2. Se casaram há poucos dias. Numa cerimônia simples e acolhedora. Somente os mais próximos foram convidados. Na semana seguinte, Helena recebeu um convite inesperado. Clara gostaria de encontrá-la. As 2 marcaram um café em uma pequena livraria que costumavam visitar anos antes.
Assim que se viram, abraçaram-se demoradamente. Nada havia mudado entre elas. Clara continuava sendo a única pessoa daquela família que nunca medira esforços para defendê-la. Senti saudade. Helena sorriu. Eu também. Conversaram durante horas. Relembraram histórias. Riram de pequenas lembranças. Falaram sobre o futuro. Antes de irem embora, Clara segurou a mão de Helena. Você sabe que sempre vou considerar você minha irmã, não sabe? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. E você sempre será parte da minha família. Não daquela que a vida me deu, mas daquela que eu escolhi conservar. Dias depois, Laura pediu para vê-la. Dessa vez, Helena aceitou. Encontrarão-se no jardim do Instituto Monte Real, a antiga mansão onde morou durante 12 anos com aquela família. O lugar estava cheio de jovens participando dos primeiros cursos oferecidos pela fundação. Laura parecia menor. Não fisicamente, mas emocionalmente. O orgulho que durante tantos anos ocupará tanto espaço agora havia desaparecido. Ela caminhou lentamente até Helena. Levava nas mãos uma pequena caixa de madeira. Encontrei isso enquanto organizava minhas coisas. Abriu a caixa. Dentro estavam as fotografias, os bilhetes, os cartões de aniversários, as receitas escritas à mão. Pequenas lembranças dos 12 anos em que Helena fizera parte daquela família. Laura respirou fundo. Passei tanto tempo procurando defeitos em você, que deixei de enxergar todas as coisas boas que fazia por nós. Sua voz começou a falhar. Não existe um único dia em que eu não me arrependa da forma como a tratei. Helena permaneceu em silêncio. Sabia que algumas dores nunca desapareciam completamente. Mas também sabia que guardar rancor seria continuar presa ao passado. Ela aproximou-se. Segurou delicadamente as mãos de Laura. Eu realmente perdoei você. Laura começou a chorar. Obrigada. Helena sorriu com ternura. Mas existe uma diferença entre perdão e reconstrução. Laura assentiu lentamente. Compreendeu imediatamente. Algumas relações podem ser perdoadas. Nem todas podem voltar a ser como antes. E estava tudo bem. A maturidade também consiste em aceitar aquilo que não pode ser desfeito. Antes de ir embora, Laura olhou ao redor. Viu dezenas de jovens estudando, conversando, sonhando. Álvaro ficaria orgulhoso. Helena sorriu. Olhou para o céu por um instante. Eu gosto de acreditar que ele está. Naquela mesma tarde, Rafael chegou ao instituto. Encontrou Helena observando uma turma de adolescentes apresentar seus primeiros projetos de empreendedorismo. Parou ao lado dela. Bonito, não é? Ela assentiu. Muito. Ele olhou para aqueles jovens. Depois para Helena. Seu pai deixou um patrimônio enorme. Ela sorriu. Deixou. Rafael completou. Mas acho que esse nunca foi o maior legado dele. Ela voltou a olhar para os alunos. Não. O maior legado dele foi me ensinar que riqueza sem caráter é apenas pobreza bem vestida. Rafael sorriu. Sem dizer uma palavra, segurou sua mão. Ela entrelaçou os dedos aos dele. Dessa vez, sem medo. Sem insegurança. Sem receio de amar novamente. Porque havia aprendido a diferença entre alguém que controla e alguém que caminha ao seu lado. Quando o sol começou a se pôr, Helena caminhou sozinha até a antiga oliveira, agora no jardim do instituto.
A árvore estava forte, imponente. Suas raízes haviam resistido ao tempo, ao vento, às tempestades. Ela passou a mão sobre o tronco. Sorriu. Naquela noite em que saiu da mansão carregando apenas 2 malas, acreditava que sua vida havia acabado. Não imaginava que aquele seria, na verdade, o primeiro dia da mulher que finalmente aprenderia o próprio valor. Ela recuperou a empresa. Recuperou seu patrimônio. Recuperou seu nome. Mas nenhuma dessas conquistas foi a mais importante. Sua maior vitória foi nunca permitir que a crueldade das pessoas transformasse seu coração. Porque a verdadeira justiça não está em destruir quem nos machucou. Está em reconstruir a nós mesmos sem nos tornarmos iguais àqueles que nos feriram. Helena descobriu que respeito nunca deve ser implorado. Amor nunca deve exigir humilhação. E dignidade jamais pode ser negociada. Algumas pessoas entram em nossa vida para caminhar ao nosso lado. Outras aparecem apenas para nos ensinar o quanto somos capazes de sobreviver sem elas. E foi somente quando deixou de lutar para permanecer onde não era valorizada que Helena encontrou o lugar onde sempre deveria ter estado. Ao lado de pessoas que a respeitavam. Em paz consigo mesma. Porque, no fim, o maior patrimônio que alguém pode possuir não é uma empresa. Nem uma mansão. Nem uma fortuna. É a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro sabendo que nunca precisou abrir mão dos próprios valores para vencer. E essa foi a única riqueza que Helena jamais correu o risco de perder. À noite, Helena preparou um jantar especial para Rafael. Arrumou a mesa com um cuidado quase cerimonial, como se cada detalhe carregasse um significado que as palavras ainda não eram capazes de expressar. Escolheu a varanda envidraçada do apartamento. Dali, as luzes da cidade pareciam pequenas estrelas espalhadas sob um céu profundamente azul. A brisa suave balançava as cortinas de linho bege, enquanto dezenas de pequenas velas perfumadas iluminavam o ambiente com uma luz dourada e acolhedora. No centro da mesa, um arranjo delicado de peonias brancas, lavandas e ramos de oliveira lembrava discretamente a árvore que simbolizara tantas fases de sua vida. A toalha era de linho cru. Os pratos de porcelana branca tinham bordas douradas. Os talheres de prata refletiam a luz das velas. Taças de cristal aguardavam o vinho cuidadosamente escolhido por Rafael meses antes, durante uma viagem que fizeram juntos. A música era baixa. Um piano suave preenchia o silêncio sem interrompê-lo. Na cozinha, Helena terminava os últimos detalhes do jantar. Prepararam um risoto de parmesão trufado acompanhado de medalhões ao molho de vinho tinto e legumes assados lentamente com ervas frescas. De entrada, uma salada de folhas verdes, figos, nozes caramelizadas e queijo de cabra. Como sobremesa, uma delicada torta de frutas vermelhas com creme de baunilha, a preferida de Rafael. Tudo estava exatamente como ela imaginara. Mas, naquela noite, o jantar era apenas um detalhe. O verdadeiro presente permanecia escondido. Quando Rafael chegou, encontrou Helena usando um vestido azul claro de corte simples e elegante. Ela sorriu ao abrir a porta. Aquele sorriso tranquilo era o mesmo que ele aprenderá a amar. Uau, disse ele, olhando ao redor. Acho que perdi alguma data importante. Helena riu baixinho. Não perdeu. Ela apenas segurou sua mão. Hoje eu queria agradecer. Pelo quê? Ela o conduziu até a mesa. Por nunca tentar mudar quem eu sou. Rafael sorriu sem entender completamente. Isso parece muito maior do que um jantar. Helena apenas respondeu com um olhar carinhoso. Durante a refeição, conversaram sobre assuntos simples.
Os novos projetos do Instituto. Os jovens que haviam acabado de receber bolsas de estudo. As viagens que sonhavam fazer. As pequenas alegrias da rotina. Era justamente essa simplicidade que tornava tudo tão precioso. Quando terminaram a sobremesa, Helena levantou-se. Caminhou até a estante da sala. Abriu uma pequena gaveta. Por alguns segundos, permaneceu imóvel. Ali estava a pequena caixa de madeira que durante tantos anos permanecerá fechada. A mesma caixa que um dia guardara entre lágrimas. A mesma que representava um sonho adiado. Respirou profundamente. Voltou para a mesa. Colocou a caixa delicadamente diante de Rafael. Ele a observou curioso. O que é isso? Helena sorriu, mas seus olhos já brilhavam de emoção. Abra. Com todo o cuidado, Rafael levantou a tampa. Dentro da caixa repousavam um pequeno par de sapatinhos brancos de tricô, impecavelmente conservados. Por um instante, ele apenas os observou. Depois levantou os olhos para Helena. Ainda não compreendia. Ela segurou delicadamente suas mãos. A voz saiu baixa. Embargada. Lembra quando eu contei que comprei esses sapatinhos muitos anos atrás, porque sonhava em ser mãe? Ele assentiu em silêncio. Ela respirou fundo. As lágrimas já escorriam discretamente pelo rosto. Então sorriu. Um sorriso que carregava toda a dor do passado e toda a esperança do futuro. Acho que chegou a hora de eles finalmente serem usados. Rafael permaneceu completamente imóvel. Como se precisasse de alguns segundos para acreditar no que havia acabado de ouvir. Helena. Ela levou a mão até a própria barriga. E, quase num sussurro, completou. Nós vamos ter um bebê. O mundo pareceu parar. Rafael levou as mãos ao rosto. Os olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Por alguns segundos, nenhuma palavra conseguiu sair. Ele apenas se levantou. Ajoelhou-se diante dela. Abraçou sua cintura com cuidado, como se já quisesse proteger aquela nova vida. Depois encostou a testa em sua barriga. E chorou. Não um choro de tristeza, mas daquele tipo raro de felicidade que não cabe dentro do peito. Helena acariciou seus cabelos enquanto as próprias lágrimas também caíam. Depois de tudo o que haviam vivido. Depois das perdas. Das humilhações. Dos recomeços. A vida lhes entregava um presente que nenhum dos dois ousava mais esperar. Rafael levantou os olhos. Sorriu entre as lágrimas. Esse é o melhor presente que eu já recebi na vida. Helena aproximou o rosto do dele. Os dois se abraçaram demoradamente, enquanto, do lado de fora, as luzes da cidade continuavam brilhando. Naquela noite, aqueles pequenos sapatinhos deixavam de representar um sonho interrompido. Passavam a simbolizar algo muito maior. A certeza de que a vida, às vezes, demora para responder. Mas quando responde, é capaz de transformar as maiores dores nas mais belas histórias de amor e esperança. Deixe nos comentários sobre quais histórias você gostaria de ouvir. Curta e compartilhe. Até a próxima história.